Meus amigos, depois de Ciro Gomes dar uma resposta à altura para aqueles que especulavam sobre a sua desistência, algo que nunca passou pela cabeça dele, nem foi cogitado lá na Executiva Nacional do PDT. Aí o Ciro deu aquela resposta, gravou um vídeo bem firme, aí conseguiu eliminar esse tipo de especulação de ontem para hoje, mas aí o que aconteceu? No dia 12 colocaram em prática uma outra tática de dizer que o Ciro, com as críticas que faz ao Lula, ajuda Bolsonaro. No fundo, querem calar Ciro Gomes, que está furando bolhas e chegando onde não chegava antes. Eu vou explicar tudo o que está acontecendo para vocês, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou e não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva, ativa as notificações, se assistir e gostar, mas é só se gostar, deixa o like, se não gostar, manda o dislike, comenta aqui embaixo o que vocês acham disso tudo, porque a sua opinião é muito importante, enfim, para a gente tentar entender e também, claro, se puder, compartilha para que a gente, assim como o Ciro Gomes, possa furar as bolhas. Pessoal, vejam só a manchete do Globo desse dia 12 de maio. Ataques de Ciro a Lula viralizam em grupos de WhatsApp bolsonaristas. E aí na matéria nós vamos ver aqui, que segundo consta, o que esse jornalista colocou, apoiadores do presidente Bolsonaro vêm usando o material do pedetista como munição para fazer ataques ao PT. Nas postagens, eles comemoram a rivalidade entre os candidatos da esquerda e ironizam a postura de Ciro, que chegou a ser chamado, ironicamente, de cabo eleitoral de Bolsonaro num dos grupos, porque segundo foi colocado aqui, o Globo tem infiltrados em alguns grupos bolsonaristas que acompanham ali as movimentações. E destacou que ao compartilhar o vídeo no grupo Bolsonaro 2022, um integrante postou um comentário com emotions, de mãos aplaudindo e a mensagem: Ciro Gomes se tornou um excelente cabo eleitoral de Bolsonaro. Continue assim, Ciro. Aí pronto, isso aqui já viralizou no Twitter, o pessoal compartilhando nos grupos de WhatsApp, e insisto que eu falei no começo, tentam fazer com isso com que Ciro se cale em relação às críticas e passe a mentir para o povo. Quando alguém perguntar por que Bolsonaro foi eleito, aí vai ter que falar o quê? Vai ter que falar que caiu do céu, caiu de paraquedas, que de repente o povo decidiu votar no Bolsonaro. Vamos pensar junto e com calma, porque eles criticam o fato do Ciro criticar o Lula, mas não rebatem as críticas em si, porque elas são verdadeiras, elas são honestas, elas estão ancoradas em fatos. Mas vamos pensar aqui com calma, por que Bolsonaro foi eleito? Tinha uma grande ideia, uma grande proposta, um grande projeto? Não, pelo contrário, não tinha projeto, não tinha propostas. Tinha frases feitas, menos Brasília e mais Brasil, vamos acabar com isso que tá aí. Era isso, foi isso que elegeu o Bolsonaro em termos de ideia, se é que dá para chamar isso de ideia. Ah, não, mas que Bolsonaro foi eleito, tinha um histórico brilhante, um grande deputado. Não, pelo contrário, saiu do exército escorraçado, de forma medíocre, virou deputado, ficou ali 28 anos, fazendo parte do baixíssimo clero, também ligado ao centrão, que ele próprio Bolsonaro confessou depois. Então não era um grande nome da política nacional, não. Ele foi eleito por uma série de fatores, sim, mas ele é fruto de uma insatisfação generalizada com o desastre na economia, provocado por quem? Por quem veio antes. E quem que veio antes? O PT. 4 mandatos, um desastre na economia, ali com a Dilma, que derrubou o PIB em praticamente 7% em 2 anos. Corrupção, que não foi algo assim, não, aconteceu corrupção, foi ali, eliminou. Não, tomou conta do governo, todo mundo sabe disso. Ah, mas teve a facada, teve a fake news, teve Lava Jato, teve. Mas o sentimento dominante naquelas eleições, qual que era? O antipetismo, não dá para negar isso. E as ações do PT nas eleições, que não teve autocrítica e outras questões mais que eu já explorei muito aqui no canal, reforçaram o antipetismo. Aqui estamos hoje, maio de 2022, 3 anos e 5 meses de governo Bolsonaro. Em que a gente vai olhar, números, não é opinião, é um desastre na economia, inflação a mais alta das últimas décadas, e o governo não faz nada. Antes que alguém venha e fale, não, mas que tem inflação no mundo inteiro. Mas no mundo inteiro espera-se que o quê? Que o governo haja para conter a inflação da forma correta, não da forma errada. Esse governo faz tudo errado, repetindo o que foi feito no passado, aumentando o juro da Selic, como se isso fosse impactar no preço do combustível. Não vai. Então, a receita que Bolsonaro adota é a mesma do PT, porque o modelo econômico é o mesmo, Juros altos e subindo, como eu disse, para atender quem? Interesse dos banqueiros, igualzinho o PT fez. Endividamento recorde nas famílias. Desemprego agora é o mesmíssimo desemprego que a Dilma deixou para o Temer.
Né? Então não resolve o problema e o povo sente informalidade, milhões vivendo de bico, 5 milhões desalentados que desistiram de procurar emprego. Então, para onde você olha na economia é uma tragédia. Pandemia, o Brasil foi uma vergonha. Né? Morreram mais pessoas aqui do que a média, né, do que nós temos no mundo. Então, não protegeu o povo, né, na questão da saúde, nem a economia, porque não fez nenhuma coisa nem outra da forma correta. E Bolsonaro, apesar disso tudo, ainda tem 30%, pegando aqui a média das pesquisas, tinha 21% em dezembro. A economia não melhorou, a expectativa do PIB para esse ano é um crescimento de 0,6%, ou seja, nada. Então, se Bolsonaro não tem o que mostrar de resultado, porque essa coisa de, fez uma ponte aqui, asfaltou uma estrada ali, não, porque detalhezinhos todo governo faz, porque existe também, né, pessoas trabalhando, pessoas que estão ali, enfim, em alguma pasta, alguma secretaria, apesar de Bolsonaro e do governo, fazendo alguma coisa. Então, essas pequenas ações, isso não é o suficiente para reeleger um presidente. Agora, por que ele ainda está com esse patamar nas pesquisas? Né, sabe o que é isso? Antipetismo. Tem muita gente insatisfeita com Bolsonaro, mas que considera Lula pior. E aqui não é o que eu acho, é sobre o que acontece, é sobre o que 30% pensam. Né? E o Lula, em vez de fazer um movimento para mostrar que não, agora é um Lula diferente, não, ele só piora esse sentimento que vai aumentando. Né? Vamos pensar aqui de novo, voltando à questão da economia. Né? O Lula está disposto a repetir os erros do passado. Disse recentemente que vai manter o Banco Central que está aí com Bolsonaro. Ou seja, vai pegar o centro da questão econômica ali e vai manter igual. Vai repetir o que está acontecendo, né? E fala isso na cara da freguesia e muita gente aplaude. Né? Disse a revista Time que modelo econômico só vai discutir depois das eleições, porque, né, depende da formação. Então quer dizer que se a formação do Congresso for de maioria bolsonarista, o modelo econômico vai ser de acordo com o que os bolsonaristas quiserem, Lula? E onde é que vai entrar o povo na jogada? Convocando, se caso tiver impasses intransponíveis no Congresso, para o povo, né, participar através de referendos e plebiscitos. Será que o Lula esqueceu que a nossa Constituição, né, fala sobre isso? Né, o que o Lula quer é um cheque em branco do tipo, vota em mim, economia a gente vê depois. Um outro ponto, né, que o Lula fala é contra taxar grandes fortunas, igualzinho Bolsonaro. É a mesma coisa que o Dória fala. Outra questão, disse para o Reinaldo Azevedo naquela entrevista que não vê problemas em tornar a Caixa Econômica empresa de economia mista. Paulo Guedes deve ter adorado essa ideia. Reforma estrutural, Lula não propõe nenhuma e fala mais um monte de bobagens. Isso na questão da economia. Falando da questão política, está repetindo os mesmos conchavos do passado, a mesma coisa. Janta na casa de Eunice Oliveira quase toda semana, aquele que recebeu 1 bilhão em contratos da Petrobras sem licitação. Né? Renan Calheiros, Gedel, Pezão, Sarney, tá tudo com o Lula já. Mas muitos defendem que tem que ter governabilidade. Mas com essa turma, tá provado que deu errado. Ou deu certo e eu não tô sabendo. Né? É a receita, né? A fórmula da tragédia. Esses todos foram chamados de golpistas, né? Logo depois que a Dilma sofreu impeachment, no ano seguinte viraram amigos de novo do Lula. E tem o Alckmin de vice. Aqui não é uma questão de ser o Alckmin ou não ser. Cá entre nós, vamos combinar um negócio. O Alckmin até pouquíssimo tempo falava que o Lula preso era bom para a estabilidade do país, que o Lula, querendo voltar à presidência, queria voltar à cena do crime. Agora virou companheiro socialista. E o povo vai pensando sobre isso. Não é possível. Né? E aí, do outro lado, Bolsonaro não pode falar muita coisa, porque está no partido Valdemar da Costa Neto, preso no mensalão petista. Virou amigão do Roberto Jefferson, preso no mensalão petista. Então, assim, os dois têm problemas, que um não pode meio que falar do outro, porque tem também rabo preso, tem pontinha solta que vai ser explorada muito na campanha, quando a campanha de fato começar e a população tiver antenada, que por enquanto, quem tá antenado é quem gosta mais de política, mas tudo isso aqui vai ser emocionante a gente assistir nos debates. E se eles não forem? Se eles não forem, quem for vai explorar a ausência, é claro, e também ficarão sem ter o direito de resposta ali. Além do Lula entrar em questões que fortalecem o bolsonarismo, falou a favor do aborto abertamente, falou mal da classe média, disse que as pessoas têm que ir para a porta da casa dos parlamentares pressionar a esposa e os filhos. E sim, e um monte de coisas mais. Autocrítica, zero, não se vê nada. Porque ele acha que fez tudo certo. E por isso ele está disposto a repetir. É uma questão lógica. Mas a culpa de quem que é? Do Bolsonaro tá aí com 30 nas pesquisas e de uma eventual reeleição de Bolsonaro, a culpa já acharam um culpado. É de Ciro Gomes. Né? O Noblar
postou a manchete do Globo no seu Twitter e o Cristóvão Buarque, aquele senador que votou a favor do impeachment, votou a favor do teto de gastos, a favor da reforma trabalhista, compartilhou o tweet do Noblar e colocou o seguinte: depois não vai assumir sua responsabilidade na reeleição de Bolsonaro. Então já acharam culpado para uma eventual reeleição do atual presidente. É sempre assim, né? O PT faz as burradas e errado é quem critica, não quem faz. Realmente é o poste mijando no cachorro, né? Mas vamos ver o seguinte aqui. Eles criticam, como eu disse, o fato do Ciro criticar, mas não rebatem uma única crítica. Dizer assim, não, o Ciro errou nessa crítica, né? O Lula não fez a maior capitalização da Petrobras. O Lula disse isso, o Lula comemorou isso, o Ciro critica, e aí eles querem que o Ciro pare de falar. Faça de conta que não aconteceu, quer que apague a história. No fundo, qual que é a estratégia? Querem calar Ciro Gomes. Quem quer calar? Obviamente os petistas e aqueles que se beneficiam do sistema atual, inclusive a grande mídia. E voltando aos petistas, qual que é a preocupação deles, né? Porque o Ciro tá furando bolhas, né? E falando com um eleitor que até pouco tempo tinha pavor de Ciro Gomes. Aí esse eleitor agora observa e fala, peraí, mas o que esse cara falou tem razão. E tem muita gente que fala o seguinte, peraí, mas o Ciro critica de fato o que aconteceu e a gente está sentindo no bolso hoje, né, a omissão de Bolsonaro em não fazer nada em relação ao preço dos combustíveis e também que a Petrobras está aí hoje para atender aos interesses dos acionistas colocados por quem? Por Lula e por Fernando Henrique Cardoso. Mas vale lembrar que a União tem, digamos assim, os votos necessários para mudar essa política a hora que Bolsonaro quiser. Mas é claro que esses acionistas exercem uma influência, têm ali os seus lobbies e eles chegaram lá, insisto, graças ao Fernando Henrique e ao Lula. Então é o Ciro, o nome que põe o dedo na ferida e incomoda todo mundo. E, como eu disse, não querem que o Ciro cause esse tipo de incômodo no sistemão financeiro, na banqueirada. E aí tentam, com estratégias variadas, abafar a voz de Ciro Gomes e, claro, prejudicá-lo eleitoralmente. Ele que está em terceiro lugar e é um nome que, mesmo com todas as dificuldades que terá, né, não dá pra gente achar que vai ser fácil vencer as eleições, não vai, mas ele é um nome colocado contra essa polarização e pronto para receber o tal do voto útil lá na frente de quem eventualmente tem até alguma diferença com Ciro Gomes, mas que está ansioso por ver Bolsonaro ou Lula fora do segundo turno. Então, querem eliminar Ciro Gomes da jogada, mas agora Ciro tem uma militância muito engajada, politizada, enfim, tem uma estrutura hoje que consegue rebater também essas mentiras, essas narrativas, e o próprio Ciro Gomes, que mesmo sem espaço na grande mídia, utiliza as suas próprias redes sociais para se comunicar direto com o eleitor e garantir que vai até o fim nessas eleições e vai sim pôr o dedo na ferida, doa em quem doer. Então, meus amigos, é isso. A gente fica por aqui, sempre atento ao que está acontecendo e qualquer grande novidade eu trago para vocês no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.